essa ordem, porque... Eu posso filmar esse, que eu não vou lembrar de tudo. Tá, beleza. O que está rolando aqui? Por que ele está ficando desse jeito? É porque a ordem disso aqui é importante. Ele está multiplicando um sobre o outro. Eu quase nunca lembro qual que é a ordem certa. Então, se não ficar do jeito que eu quero assim, eu inverto, ele geralmente dá certo. Então, por exemplo, eu quero um visual bem sutil aqui de escurecimento nas bordas. E posso fazer com que esse desfoque seja ainda maior. Vamos lá. 500. Só que isso aí vai fazer com que eu tenha aqui... Ó, que é isso, hein? Voltou! Com uma luz lá. Nossa! Chama aí, chama. Daí a gente está se deparando com o primeiro problema aqui. Se eu mexer uma coisinha aqui, ó, vejam que eu tenho uma barra de progresso aqui. Ele está fazendo a composição toda de novo. E o que está demorando para fazer a composição? Esse blur aqui. Eu fiz um blur enorme, de 500. Vou colocar 200. Para ver o que acontece. Fica um pouquinho melhor. E agora, vamos supor que eu estou satisfeito com isso aqui. Posso, inclusive, eu não quero mais uma personagem azul, né? Eu posso fazer o seguinte. Color, gama, saturação e valor. E posso mudar a gama dessa imagem aqui. Vai demorar um pouquinho para calcular. Aí seria melhor se estivesse no alto, né? Seria melhor se estivesse no alto. Exatamente. Mais azulado. Então, com isso aqui agora, se eu quiser exportar a minha imagem, eu tenho a animação que saiu do Tumbum. Agora com esse tratamento aqui. Então, eu vou lá na aba Render, venho o tamanho, esqueci de colocar quando o Blender fechou, 120p, e quero do 1 até o 121. Mas tem que ter algum modo especial de saída de render? Tem. Se eu fosse renderizar aqui agora ia dar errado. Por quê? Porque eu só tenho um nó de visualização. Eu preciso de um nó de saída, que é esse aqui, ó. Só que ele está ligado lá atrás. Então eu tenho que puxar ele para cá e fazer com que o nó de saída de render seja exatamente o mesmo do da visualização. Agora, se eu puser aqui para renderizar lá no desktop e colocar o formato, quero H264. Do 1 ao 21, renderizar a animação. Quando eu faço isso, olha só, o Blender agora ele está... Ele já pega o Compose de cara? Ele já tá pegando o Compose de cara. O que isso quer dizer? O Blender ele vem com uma configuração que é o seguinte: se eu tiver alguma coisa na composição, renderiza o que está na composição. É a preferência dele. O Blender ele tem a seguinte ordem: se eu tiver alguma coisa de composição, renderiza a composição. Depois, se eu tiver alguma coisa de edição de vídeo, é a edição de vídeo que vai. E por último, a cena 3D. Então dá pra você colocar tipo a edição de vídeo, depois o Compose ele vai pegar os dois e juntar? Dá pra pegar os dois e juntar. Então você pode editar o vídeo. O que é uma coisa razoavelmente comum de se fazer? É você editar o vídeo, exportar esse vídeo como uma sequência de imagens, por exemplo, já com os cortes, transições e tudo mais, você exporta esse vídeo e depois você vem de novo aqui na composição, importa isso como sequência de imagens e faz os últimos ajustes de cor, de tudo mais, sabe? Ô, Vigi, você está mostrando uma sequência de imagens. Eu consigo fazer isso com um vídeo? Consegue. Consegue. Qual que é a vantagem disso? É mais leve. A desvantagem é que o vídeo geralmente ele vem com a compactação, com a codificação e tudo mais. Então, se você fizer com que o nó de entrada seja um vídeo e for fazer isso aqui de novo, ele vai
encodar 2 vezes, né? Ou seja, ele vai perder qualidade. O Blender tá super esse negócio de velho. Deixa eu colocar um tamanho pequeno aqui, porque ninguém merece, né? Ele vai renderizar. Se dá só uma geral, assim, falando só o que é cada node, node só pra mim. Beleza. Oi? Vai levar um arquivo, né? É, pode levar o arquivo, sem o menor problema, posso mandar para vocês. Pode ser. Às vezes assusta a gente entrar e ver uma edição de nós, assim, tem um mundaréu de nós, né? Mas no barril também foi assim que eu lembro, que eles disse do barril, você deu pra gente. Sim, tinha bastante coisa, né? Acontece que se a gente olha para os nós sem a contextualização, às vezes a gente se desespera, mas quando a gente vai criando um a um, isso aqui começa a fazer mais sentido. Na verdade, vai fazer mais sentido você falando, entendeu? Por isso Tá. que... Então vamos lá. Eu tenho aqui... Só uma pergunta. Isso ele tá usando o Blender Render, né? Tá. Os Cycles também é a mesma coisa, porque a Se eu fiz composição... no Blender Render e eu passo pro Cycle, ele já vai passar direto todos os nós. Vai. Porque o que acontece? A composição aqui ela é independente do Blender Render ou dos Cycles. A única coisa que muda é aqui no Shader, né? Input Render Layers, que é o resultado do render. Ah, tá. Então, se você mudar para o Cycles, o que vai mudar é só esse nó aqui. Mas se ele for a origem de tudo vai herdando a mudança. E os shaders também, né? Que não tem no Blender Render. Ou Sim, tem? sim. Só que aqui a gente não trabalha com shaders aqui. Tá? Os shaders Só são... pra textura. Os shaders são nesse modo aqui, ó. Tem o modo de shaders, o modo de textura e o terceiro que é o que a gente está aqui, que é o modo de composição. Ah, tá. Esse aí não usa shader. É lógico, não. Não, ele não usa shader, aqui ele só usa a informação de composição. Tá? Então, para gravação aí, eu tenho um nó de entrada, que eu venho aqui no Shift A, Input, eu coloquei a entrada como sendo uma sequência de imagens, então esse nó aqui, ele está mapeado lá por uma sequência de 121 imagens exportadas do Tumbum. Você cobra dela, tá? Está do modo Image Sequence, tem 121 fotogramas, começa realmente no 1, ele é cíclico, porque se terminar ele volta para o início, e ele atualiza automaticamente, ou seja, à medida em que eu passo os fotogramas, ele vai mudando a imagem que eu estou enxergando. Se eu fizer só uma sequência sem ser cíclica... Sem ser cíclica é só desmarcar aqui, ele para no último fotograma. Esse aqui é uma imagem que é uma textura de papel, que eu estou fazendo o seguinte agora, eu estou pegando o resultado do render do Tumbum e distorcendo ele com a ranhura do papel. Então eu criei um nó do tipo Displays, Shift A, Distort, Displays, e faço com que a entrada do display seja a imagem do Tumbum e o vetor de transformação seja a textura do papel. Eu digo uma intensidade na coordenada x e y que ele vai distorcer, e isso aqui ele realmente vai mudar aqui a linha do personagem. Se eu colocar uma distorção muito grande, por exemplo, a gente vai ver que esse papel está distorcendo completamente o personagem. Eu reparei que o tamanho da imagem, da textura, influencia também a área que ele está influenciando na imagem. Sim. Né? Eu vi que tem uma certa limitação. Quando a imagem é menor do que a Sim. imagem que você também... Se a imagem for menor e ela não for fundamental, assim, por exemplo, se for só uma textura para distorcer, você pode pegar essa imagem aqui e redimensionar ela para o tamanho do seu render. Então você pode vir aqui Shift A, distorcer, escala, e fazer com que essa imagem tenha a escala do render. Então daí ele já vai modificar essa imagem para o tamanho do render. Então eu tenho um nó do tipo Displays que está pegando em Tumbum e movendo os pixels de acordo com a textura do papel. Em seguida, o que eu faço? Eu peguei o resultado disso aqui, que ele é branco, vou apertar Ctrl Shift e clique sobre ele, que a gente vai ver o resultado até aqui. É uma imagem com fundo branco, limpinha do Tumbum, apenas com os pixels distorcidos. E agora eu vou pegar essa imagem e eu quero sobrepô-la
ao desenho do tumbu. Então, eu pego um nó do tipo Mix, Shift A, Color, Mix, que é esse nó aqui, e pego o modo de mistura Multiply, que agora eu vou pegar o resultado da distorção dos traços com as cores do papel e vou usar o método multiplicar, que então permite que eu tenha uma leve textura do papel se eu colocar uma intensidade pequena, como 30% aqui. Isso na imagem. Na imagem. Em seguida, eu pego esse resultado aqui e aplico uma distorção de lente, Shift A, distorção, Lens Distortion, que eu posso colocar uma distorção para tentar parecer com que isso aqui fosse realmente fotografado. Faz com que as bordas da imagem elas fiquem um pouco mais arredondadas e os pixels, né, mais próximos das bordas fiquem com a aberração cromática, que é um efeito de fotografia. Qual que é o efeito? É o Lens Distortion, que daí a gente tem a quantidade de distorção e de dispersão. Vou olhar aqui para a gente ver o resultado disso. Uma dispersão muito grande faz aqui com que as bordas da imagem tenham muita aberração cromática. Vou colocar um valor bem pequenininho aqui. Depois disso, eu quero colocar uma vinheta aqui na imagem. Então eu peguei uma imagem branca, peguei o Lens Distortion e coloquei a distorção máxima de 100%, o que faz com que essa imagem fique aqui oval desse jeito. Apliquei um Blur, Shift A, Filter, Blur, e coloquei uma intensidade muito grande desse desfoque. Então eu pego esse resultado aqui e desfoco ele dessa forma. Só que eu tenho transparência, então eu vou transformar essa transparência aqui em preto. Por isso eu adiciono Shift A, Convertor, Color Ramp, que ele vai mapear, uma vez que eu ligo a saída dele na entrada aqui, ele vai mapear tudo que é transparente para preto e tudo que é branco vai continuar branco mesmo. E agora eu pego esse resultado aqui e multiplico sobre aquele outro resultado que a gente já tinha. Então eu pego um deles aqui no modo multiplicar, Shift A, Color Mix, no modo multiplicar, pego essas duas saídas e misturo aqui, e agora a minha imagem tem esse escurecimento aqui nos cantos. Se eu quiser mudar a cor do meu personagem, eu posso adicionar um outro nó, Shift A, Color, Hue, Saturation, Value, que é gama, saturação e valor. Então eu pego a saída dele, ligo aqui, e eu posso, aqui no Hue, mudar a tonalidade dessa imagem como um todo. É todos os recursos do Photoshop, né? Uhum. Por isso que é o Blender, entendeu? O Blender É um liquidificador de funções. Até tinha lá, né, quando você trabalhar materiais lá Uhum. no tinha lá, Color Ramp. E assim, eu já quebrei cabeça para tentar usar isso. Quebrar esse Você usa para Bump Maps aí também, né? Usa para Bump Map, usa para muita coisa. O Color Ramp, qual que é a função dele? É tentar fazer um mapeamento de alguma informação. No caso do Bump, o Bump ele funciona com o que é branco, ele fica saltado, o que é preto fica afundado. Então eu posso pegar uma imagem colorida, por exemplo, e eu quero transformá-la em preto e branco. Eu posso ligar essa imagem aqui. Deixa eu pegar esse resultado da imagem e criar um Color Ramp aqui. Conversor, Color Ramp, pegar essa imagem e ligar aqui. O que eu fiz com a imagem? A imagem que estava colorida, ela ficou preto e branco. Porque ele pegou todos os pixels e deu um jeito de mapear nessa gradação que vai do preto até o branco. Então, no caso do Bump, eu pego uma imagem qualquer, jogo aqui, porque eu vou transformar as informações coloridas em preto e branco, porque o Bump precisa de preto e de branco para definir a altura. Então, o Color Ramp, ele permite que eu mude a cor aqui. Se eu quiser deixar isso aqui tudo vermelho, então eu vou deixar ele tudo vermelho e ele vai mapear do vermelho até o branco, em vez do preto até o branco. Eu posso criar pontos aqui. Eu posso vir aqui e criar um ponto amarelo
por exemplo, e um outro ponto que vai ser verde. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todo o espectro de cores e vai tentar mapear uma parte dele para vermelho, gradativamente até o amarelo e até o verde. Vai ficar essa zona aqui. Mas é uma possibilidade que dá para fazer. Isso aqui é útil lá em materiais também, que eu posso fazer com que um material ele tenha uma gradação do que tudo que fica mais longe da câmera, por exemplo, fica mais escuro, tudo que fica mais perto fica claro. Eu posso pegar esse tipo de informação com o volume do material e o volume do objeto, jogar aqui e fazer esse mapeamento de cores, que a saída vai sair com essa gradação. Então, o Color Ramp, ele é muito utilizado para fazer esse tipo de tradução, sabe? Eu posso traduzir distância para isso aqui. Quer ver? Eu vou fazer um outro exemplo. Só finalizar isso aqui, eu já mostro para vocês. Então, que a gente tem aqui essa imagem composta e eu posso agora simplesmente renderizar a animação, que ele vai processar aquele resultado lá. Ok. Obrigadão, Virgínia.